Boa tarde a todos vocês, professores. Meu nome é Amélia Roldão, eu sou psicóloga. Estou aqui neste momento para fazer uma reflexão com vocês e vou já iniciar perguntando para você quem é você, né? Essa pergunta eu sempre faço nas minhas palestras e eu creio que ela é fundamental para você identificar de fato quem é você. Quando você se olha, você vai ver que você é uma pessoa, mas neste momento você está aí ocupando um papel, que é o papel do professor. E aí eu pergunto para você, você tem clareza do seu papel? Eu sei que você vai me responder que sim, que tem clareza. Você tem clareza dos limites que o seu papel coloca? É aí que começam as questões, né? E eu acredito que é essa reflexão que a gente vem propor. Quais são as demandas atuais que você tem enfrentado em sua sala de aula enquanto professor? Vamos elencar alguns. Você tem alunos que estão sofrendo abuso sexual, você tem alunos que estão sofrendo violência doméstica, você tem alunos que estão sofrendo com as drogas. E eu te pergunto, isso é da sua alçada? Você vai responder que não, e está correto, não é da sua alçada. Mas esta realidade está contida dentro da sua sala de aula, onde você precisa mediar esse conhecimento com esse público que apresentam essas demandas. E aí, o aluno começa a ter um comportamento agressivo dentro da sala de aula. Coloco para fora ou deixo dentro da sala de aula? O que eu faço? No geral, as pessoas tendem a colocar para fora. Demonstrou indisciplina, não conseguiu conter a indisciplina, coloca para fora. E eu pergunto, colocar aluno para fora vai de fato corrigir o comportamento dele de indisciplina? Para pensar. O que acontece na maioria das vezes? O aluno, quando ele vai para a escola e ele não está interessado naquele conteúdo, por vários motivos, ou ele não está interessado no conteúdo porque, de fato, ele não aprendeu a gostar daquela disciplina, ou ele não está totalmente alfabetizado e às vezes não consegue nem compreender a fala do professor, não consegue ler aquilo que está sendo exposto para ele na lousa ou nos livros, ele tende a fazer bagunça mesmo. E a bagunça pode ser por esse aspecto de não compreender o que está sendo passado, mas também pode ser um meio para ele chamar a sua atenção para que ele seja visto, já que a sua realidade dentro da casa muitas vezes não é das melhores. E aí, se você mantém esse aluno dentro da sala de aula, você tem a oportunidade de fazer a mediação, olhar para esse aluno e entender a realidade dele. Então, eu sempre reforço que colocar o aluno para fora da sala de aula não vai diminuir o comportamento de indisciplina, né? Porque todas as vezes que ele não estiver interessado no conteúdo, ele já sabe, faço bagunça e vou para fora e fico livre disso. Então, é um ponto para pensar. Eu sei que você que está aí discorda, mas você tem esse direito de discordar, mas é um meio de nós pensarmos. Estamos aqui para ampliar a consciência, né? Não é um espaço para julgar, não é um espaço de certo e errado, mas é um espaço para você construir novas possibilidades de olhares acerca de uma situação. E aí eu pergunto, como é que você, professor, fica diante deste quadro? Como fica a sua saúde mental? E aproveito para perguntar, o que você tem feito para cuidar da sua saúde mental? Você faz terapia? Você aprendeu a fazer as gestões, né? A gestão das suas emoções? Você faz atividade física? Você tem lazer? Como está a sua saúde mental? No geral, o psicólogo é visto como um profissional da área da saúde que cuida de pessoas loucas. E isso não é uma realidade verdadeira, né? O psicólogo é um profissional da área da saúde que cuida da saúde mental de todas as pessoas, independente se ela apresente um quadro, um transtorno psiquiátrico ou não. Então, todos são convidados a fazer terapia, né? E aí, o que nós temos hoje? Um nível de ansiedade alta dentro da sala de aula. Nós temos um quadro reduzido de profissionais para dar o suporte. Nós temos
número excessivo de aluno dentro da sala de aula e um professor para dar conta de um conteúdo que é cobrado. Percebe quanta ansiedade se manifesta aí em você? Então, o convite nosso hoje para reflexão é: como é que você tem se cuidado? Você tem olhado para você? Antes de você ser um professor, você é uma pessoa. Você tem uma família, você tem filhos, esposa, esposo, sonhos, projetos. Deveria ter. Por quê? As pessoas que têm sonhos e projetos também estão protegendo a sua saúde mental, porque o foco dela não está na sala de aula, que é complicada, mas está nos seus projetos, nos seus sonhos. Ela consegue ter uma visão muito mais positiva da vida, né? E assim a gente começa então essa reflexão aprofundando um pouquinho mais. A psicologia é para todos, né? Está aí para ajudá-los. E hoje eu venho de forma voluntária fazer essa reflexão com você, para que você comece a dar mais importância para a sua saúde mental. Quando nós temos um problema no coração, nós vamos ao cardiologista. Se nós temos um problema nos ossos, nós vamos lá no ortopedista. E quando a gente está com nível de ansiedade muito exacerbado, quando a gente começa a ter pensamentos de morte, o que vai fazer? Nós vamos primeiro ao psiquiatra, que provavelmente pode te dar uma medicação, e depois você precisa procurar uma terapia. Por quê? Quando você toma só a medicação, você ainda não está cuidando do problema de forma efetiva, eficaz. Você simplesmente está anestesiando as suas emoções para parar de sentir o desconforto no corpo. Seu pensamento vai ficar um pouco mais lento, né? Os respondentes físicos vão sumir, na maioria das vezes, mas o problema continua lá. A sua sala de aula ainda tem barulho, né? Os problemas da sua casa continuam lá. Então, assim, existe um problema muito grande das pessoas que ingerem medicação somente como uma forma de tratamento. Então, o medicamento por si só, ele não cura, né? Ele simplesmente trata um sintoma. Então, é isso que você precisa ter em mente, né? Eu tomo Rivotril, eu tomo Sertralina. Então, todas essas medicações, elas vão neutralizar sintomas. Não estão curando você. Como é que você cura? Quando você toma medicação, fazendo com que essa medicação seja uma rede de apoio, um suporte para o seu sistema nervoso central, para te dar condições de lidar com seus problemas, com a sua realidade real. Quando você passa a lidar com essa realidade real, desenvolve habilidades, né, recursos internos para enfrentá-la, aí sim você está num processo de cura. E para você aprender a fazer a sua gestão das emoções, para você aprender novos recursos, novas habilidades, você precisa de uma ajuda profissional, que neste caso é o psicólogo. Então, que você possa pensar que a sua saúde mental, ela é muito valiosa. Sem ela, você não consegue estar dentro da sala de aula. E aí eu já começo a te perguntar o seguinte: quando você sai para trabalhar, o que você pensa? Quando você chega no seu local de trabalho, o que você pensa? Quando você está se dirigindo para a sua sala de aula, o que você pensa? Quando você chega na sala de aula, o que você pensa? Durante a sua aula, o que você pensa? Terminou o dia, o que você pensa? Você pode estar achando isso repetitivo, mas o que move a sua vida é o seu pensar. E aqui a gente vai começar a desvendar um pouquinho o quanto o seu pensamento interfere na sua realidade interna e na sua realidade externa. Nós construímos a nossa realidade. E aí você vai me dizer: eu não construí essa realidade de caos dentro da minha sala de aula. Mas você pode construir a intensidade desta realidade dentro da sua sala de aula.
Como isso acontece? Imagina que eu sou a professora, eu estou saindo de casa e o meu pensamento é: lá vou eu de novo para aquele lugar. Esse pensamento é positivo ou negativo? Depende. O que vem a seguir? Vou lá suportar aquele dia. Então você percebe que o meu padrão de pensamento para iniciar esse dia ele é negativo. E quando eu estou me dirigindo para a sala de aula, se eu já iniciei o meu dia de uma forma negativa, parece que eu estou indo para um abatedouro. E quando eu entro na sala e vejo aquele caos, é como se eu morresse ali profissionalmente. Você tem que suportar, né? Lidar com toda essa ansiedade, né, interna e externa é muito desafiante, ainda mais quando se está sozinho. Então, quando você tem um profissional da saúde ao seu lado, essas situações não impactam tanto. Pergunte a um professor que está fazendo terapia exatamente para desenvolver habilidades e recursos internos para lidar com essa realidade tão caótica que se apresenta. Pergunte para ele o que ele faz, como é a vida dele, como ele pensa. E aí você vai começar a perceber que a forma dele pensar é muito mais positiva do que a sua. Vou explicar para você como funcionam os pensamentos para que você possa se ver, tá? Aconteceu uma situação X. Essa situação me faz pensar algo a respeito do que está acontecendo. Quando eu penso, automaticamente eu sinto algo. E esse algo, no geral, a gente pensa coisas negativas, porque não fomos treinados a pensar de uma forma positiva. Se eu penso de forma negativa, a tendência é que eu reaja de uma forma negativa também, gerando consequências. Eu vou dar um exemplo prático para que você possa ver como uma pessoa com a saúde mental equilibrada pensaria e como uma pessoa com uma saúde não tão equilibrada pensaria. É um exemplo hipotético apenas para elucidar o que eu estou falando, tá? Imagina você aí que você está saindo desta reunião agora, onde você está, e ali na esquina, o seu esposo ou a sua esposa está conversando com uma pessoa muito bonita. O que você pensa? Se a pessoa é equilibrada, ela no mínimo vai achar estranho. O que o meu companheiro ou a minha companheira está fazendo ali com aquela pessoa? Possivelmente você sinta um pouco de ciúme, mas vai se aproximar e vai entender o que está acontecendo. Uma pessoa com uma saúde mental comprometida, ela já vai olhar e possivelmente ela possa pensar: ele está me traindo, ela está me traindo, e poderá até chegar já agredindo aquela pessoa, já pedindo satisfação de uma maneira totalmente desequilibrada. Então, o que pensamos cria a nossa realidade. E aí eu pergunto: como é que você tem pensado a sua profissão? Como é que você tem se pensado enquanto pessoa, esposa, esposo, mulher, homem? Como é que você tem pensado os seus alunos? Qual é a sua percepção acerca desses alunos? Existe uma pesquisa, eu não vou citar o nome agora desse pesquisador porque eu não me lembro, mas eu quero que você pense para você entender isso que eu estou te falando. Um pesquisador japonês foi até um rio e coletou uma porção de água. Depois ele colocou essa porção em potinhos. Num pote era só água do rio mesmo, no outro pote ele pediu para ser abençoada essa água, no outro pote ele escreveu a palavra amor e no outro pote ele escreveu a palavra ódio. Passado um período, ele foi fotografar as moléculas desta água. Potinho com água do rio, molécula de água normal. Potinho com a água que foi abençoada, as moléculas se transformaram em desenhos maravilhosos. Potinho com a água escrita amor, desenhos maravilhosos. Potinho com a água escrita ódio, desenhos horríveis. E isso diz muito do que eu estou falando, do quanto o nosso pensamento altera a nossa realidade. Nós somos formados, na maior parte, de água. Então, o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre o outro, o que eu falo, o que eu ouço, altera quem eu sou.
E aí a gente já vai entrando um pouquinho dentro da psicossomática, aonde o nosso corpo, quando ele não consegue elaborar as emoções, ele responde em forma de doença. Então, a doença, ela não é a nossa inimiga, ela é a nossa amiga que vem nos mostrar o quê? Vem mostrar que algo precisa ser olhado. Então, quando você estiver doente, não fique bravo, brava, nervosa, nervoso, mas olhe para você. É um convite para se olhar e para parar, inclusive. Então, se você não consegue ter esse olhar de uma forma constante, em algum momento o seu corpo vai fazê-la olhar para ele. Olhe-se. Por isso eu iniciei perguntando quem é você? Essa pergunta, quem sou eu, nós deveríamos nos fazer diariamente, para que a gente pudesse realmente reconhecer quem somos nós e saber o valor que temos. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque você tem grande valor, porque você é muito importante. E você precisa ser importante primeiramente para você. Cuidar primeiro de você, porque você é a pessoa mais importante para você. Depois de você, você escolhe quem vem. Mas você está em primeiro lugar e isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Quando nós temos esse amor conosco, nós conseguimos lidar com as nossas realidades de uma maneira muito mais tranquila. Então vamos lá. O meu pensamento constrói a minha realidade, ok? Muito bem. Se você já está passando por um tratamento psiquiátrico e ainda não está fazendo terapia, busque este apoio. Primeiro perguntar se você tem a coragem de se olhar, porque se olhar também dói. Mas depois que a gente sente e revive muitas coisas que nos amarram, porque muitos passam uma vida toda arrastando as correntes do passado. E eu estou aqui para te dizer hoje, está na hora de abrir os cadeados, deixar as correntes irem e seguir em frente e ser feliz. É possível. Eu sei que muitos de vocês talvez não gostariam de estar aí neste papel de professor neste momento, por vários motivos. Mas acolha este momento que você está vivendo, aprenda com ele. Não é você simplesmente, como a gente elucidou agora de pouco, pôr o aluno para fora da sala de aula que você resolve o problema. O que eu quero dizer para você que não é saindo daí do papel de professor que você está construindo recursos internos para lidar com a vida. Aprenda a lidar com a vida enquanto você está vivendo este caos interno. Aprenda a ser forte e firme neste lugar em que você está. Fugir nunca fez pessoas de sucesso, Então precisamos sim, eu aspiro um cargo diferente, quero trabalhar em outras coisas. Ok, continue onde você está e se prepare para isso, conquiste esse espaço sem fugir. E aí, existe só a terapia, a psicoterapia como um recurso para você lidar com as suas emoções, fazer essa gestão? Não, existem outros recursos também, que você pode ter como vamos dizer assim, uma alternativa. Tem pessoas que fazem massagens relaxantes, outros fazem acupuntura. Então, você precisa encontrar um meio de como fazer a gestão das suas emoções. No geral, eu ensino aos meus pacientes, uma das técnicas é a técnica de respiração, onde você inspira lentamente pelas narinas, enche os pulmões, conta até 2 e solta o ar bem devagar, esvaziando os pulmões. 2 minutos que você faz, alivia muita tensão, diminui muita ansiedade. Por quê? Diminui a frequência de pensamentos, diminui os batimentos cardíacos e dá um relaxamento físico. Eu recomendo sempre a respiração 4 vezes ao dia. De manhã, antes de iniciar a atividade, porque à noite nós temos sonhos. Os sonhos faz com que o nosso corpo tenha respondentes, a gente sinta as emoções e aí a gente acorda com a emoção impregnada ainda em nosso corpo, ainda que a gente não lembre do conteúdo do sonho. Então, você respira de manhã antes de começar as atividades. É como se você desse um banho nas suas emoções para que você pudesse iniciar o dia.
Depois você vai até a hora do seu almoço. Antes do almoço, você faz de novo essa respiração consciente. Essa respiração é como o bebezinho deitado na cama de barriga para cima. A barriga sobe e a barriga desce. A barriga sobe e a barriga desce. Muito devagar, muito sutil, sem muito esforço. É algo bem delicado. E aí, você antes de almoçar, você respira de novo, 2 minutinhos somente. E quando você respira, você solta toda a tensão que você viveu na parte da manhã. Vive a parte da tarde. Vão ter desafios, com certeza. Mais ou menos 5, 6 horas, você respira de novo para soltar toda a tensão da parte da tarde. E aí depois você vive a parte da noite, né? Alguns vão dar aula, outros vão estar com a família. E aí antes de dormir você respira de novo. E você vai perceber que mais ou menos em uma semana a sua qualidade de vida melhora significativamente. Então você pode lidar com a sua realidade real, sem ter que fugir dela, por meio de deixar o seu trabalho, sem ter que fugir dela por meio de anestesiar as suas emoções com os remédios, mas você vai lidar com a realidade, buscando o suporte do seu coordenador, dos seus diretores aí, para que você possa olhar para a realidade e ajudar esse aluno que não está em condições de ver aquilo que você está vendo. Então, assim, não retire o seu aluno da sala, mas olhe para essa situação de uma maneira diferente. Mude a perspectiva e lembre que o seu pensamento está alterando toda a sua realidade, tá? E quando eu perguntei para você o que você pensa, é dessa forma que a gente começa a identificar se a nossa saúde mental está bem ou não. Se os seus pensamentos são mais negativos do que positivos, se as suas emoções são mais negativas do que positivas, isso é um sinal de que você poderá estar tendo algum problema e que deveria estar procurando um profissional da área da saúde. Então fica aqui essa reflexão para que vocês possam conversar, debater, lembrando que não é um lugar de certo ou de errado, mas é um momento para você olhar para você, porque se você não se olhar, essa realidade que você está inserido irá te sufocar, irá te massacrar e você certamente não terá qualidade de vida. Isso vai impactar lá na sua casa, na sua família, na sua vida conjugal, na sua vida social, né, na sua vida física, porque você vai adoecer, o corpo não aguenta, ele não suporta. Então, busque ajuda enquanto você pode. Não deixe para o último momento, porque daí fica mais complicado. Muito obrigada pela atenção de todos.